بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد dar a continuidade pouco sobre o assunto de ilm no din. Hoje não vou tocar os hadiths a respeito de ilm, que até agora acho que ainda não estamos e não estamos. Estamos no caminho, mas ainda não estamos prontos. Estamos no caminho, mas ainda não estamos prontos. Estar no caminho e estar pronto, quase próximo. Nós estamos no caminho de conhecimento, mas essa estrada que estamos a seguir, nem sequer 1 quilômetro ainda não saímos. 1 quilômetro ainda não passamos, mas uma estrada longa, de milhões de quilômetros. Onde é que você pode sentir que agora eu já estou à procura do conhecimento? Quando é que você vai pressentir, sozinho, a Roma da pesquisa do conhecimento? É no momento em que você próprio sente-se livre. Em alguns momentos que você sente-se apertado, senta-se livre para procurar conhecimento. Mas nos momentos em que você sente-se apertado, quer dizer, a razão de você estar todo o dia ocupado não significa que não existem 15 minutos de você procurar o seu conhecimento. Não significa que não existem 10 minutos. Quer dizer, aqui não há porta aqui de a gente fugir. Não há porta aqui de a gente ter razão, de que não, eu fico ocupado, então não tenho tempo pelo menos de ler Alhamdu, não tenho tempo de ler Al-Fatiha, não tenho tempo de ler Qul Huwallah. Lá, wallahi. Todo o tempo em que você fica ocupado, existe um tempo livre. Que neste tempo livre, talvez você ocupa-se nas outras coisas, que não faz parte daquilo que você está mais lá apertado. Vamos dizer, se você está no gabinete, está num gabinete, então, alguma coisa que você está lá, uma razão qualquer que te leva a você estar lá, mas não significa que, por mais que esteja lá para escrever ou assinar, não quer dizer que todo o tempo você está lá a assinar. Há 15 minutos que você fica lá parado. Há 10 minutos que você fica lá parado. Há 5 minutos que você fica lá parado. Mas sente-se cansado no tempo em que você está livre. Mas quando você pega suas folhas, seus papéis, não se sente cansado. E sente-se ocupado. Quer dizer, a doença nossa que muito mais temos, é que quando é o tempo de a gente assinar o que assina, estou a falar aquele que está lá a assinar. Cada um tem seu trabalho, mesmo ser lá na machamba. Você, quando está lá no campo, está lá com a sua enxada. Depois dali, o que você sabe? O que você sabe é guardar sua enxada, pronto, dormir. É isso que sabe. Quando está lá, sente-se ocupado. Quando sai da machamba, sente-se cansado. Esse aqui é o nosso problema. A partir daí, então nós ainda não estamos prontos. Quer dizer, ainda não temos aquela vontade de dizer que nós estamos à procura do conhecimento. Ainda não temos. Só podemos sentir que temos neste sentido aí. Neste sentido aí. Uma vez um sheikh, o seu filho, estava muito preocupado. À noite, nesse caso, de noite. Então, ele pergunta. Disse, você está muito preocupado assim por quê? Ele disse, papai, eu tenho exame amanhã. Eu tenho exame amanhã. Por isso eu não consigo dormir.
O pai já estava a descansar. Ele disse, subhanallah, o meu filho tem exame amanhã, já não consegue dormir. E eu tenho também amanhã, com Allah subhanahu wa ta'ala, lá no Qiyama, agora sou eu que vou dormir. O Sheikh reparou, começou a adorar, começou a fazer a ibada até amanhecer. Ele por pensar que não, esse descanso que eu tenho é longo, é suficiente eu tirar 15 minutos. Um descanso de 1 hora é suficiente 15 minutos você fazer o que é necessário, o que é essencial. E é a partir daí que muitas das vezes os nossos corações caem nas doenças. Através do quê? Através da dureza que nós temos. Dureza no sentido de nós não nos sentirmos livres. Até nos momentos em que nós estamos livres. Quer dizer, no tempo em que você está ocupado, ok. Mas esse tempo ocupado, se são 2 horas, acredita que não são todas as horas. Aliás, todo o tempo de 2 horas aí. Existem 10 minutos aí que talvez você pegava Qul Huwallah. Você talvez poderia pegar Qul A'udhu Birabbil Falaq. Poderia pegar Qul A'udhu Birabbin Nas. Mas tudo isso aí só deixamos Innamal ilmu inda Allah. O conhecimento vem de Allah. Conhecimento está na parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal ilmu inda Allah. Só o conhecimento vem de Allah. Quer dizer, eu para saber, não é essencial eu me prejudicar. Não é necessário eu prejudicar meu corpo. Lá, não é prejudicar. Primeiro ponto, é que não é prejudicar. É o beneficiar de si mesmo. Apesar de não ser todo o tempo em que você deve pegar. Mas em alguns momentos, 15 minutos é suficiente. Mas com isso aí, mesmo lá onde você está lá, mesmo ser um comerciante, vamos lá dar exemplo, um que está a vender, há certo tempo que não há cliente. Esse tempo é o tempo pelo menos de 15, 20 minutos de você pegar o que, se não tem domínio de leitura, escutar. Pois hoje existem muitos meios de você escutar algo, a partir dali, você dominar. A partir dali, há pessoas que leram o Corão e nem sabem ler assim, mas já decoraram, está na cabeça. Mas eles não sabem ler assim a ver. Tudo isso através do quê? Então temos que tentar o mínimo. O máximo pode não ser possível, mas pelo menos o mínimo. Se são 2 horas, esses 10 minutos, tenta lá procurar o seu conhecimento. Porque há daqueles que, pronto, fez 12ª, sentou, disse agora estudei. Não, é o momento agora de você conhecer seu din. É o momento agora de você arranjar um período do tempo para você conhecer o seu din, conhecer a sua religião. Senão você vai estar a criar confusão. Senão você vai estar a criar problemas. Problemas por quê? Porque o que você só considera é imani e não considerou ilmo, não considerou conhecimento. Essa é a doença. Todo que considerou o imani, deixou conhecimento ao lado e abandonou, essa é uma pessoa que traz problemas no Islã, sem dúvida. É uma pessoa que traz confusão no Islã, porque ele faz tudo por imani. Mas o conhecimento ainda não lhe explicou que, olha, você está num carro fora de lâmpadas. Um carro que não tem lâmpada. Na falta de lâmpada só é um carro. Não interessa o carro é novo ou não é novo. O que interessa é que há a escuridão aí. A partir dessa lâmpada, essas luzes é que vão te explicar. Que, olha, o caminho é esse aí. E a luz é o conhecimento. A luz é a sabedoria. Ponto 2. Quando disse de conhecimento, só você procurar saber o que quer dizer Qul Huwallah, Qul Huwallahu Ahad. Não quer dizer que você fala árabe. Há pessoas que traduzem essa sura aqui, mas que não falam árabe, porque preocuparam-se em saber essa sura, o que quer dizer. Você já leu, mas preocupou-se em você conhecer isso. Qul Huwallahu Ahad. Já sabe Qul Huwallahu Ahad quer dizer, ele diz, ele Allah é único. Huwallahu Ahad, ele Allah é único. É único, um só. E onde está sozinho. Já procurou e já sabe. Isso aí é uma coisa benéfica para si. Então, é que muitas das vezes nós nos tiramos razões. Há aqueles que dizem que eu tenho muito a fazer. Mas que muito a fazer tens? Mas que trabalho tens que ocupa nesses 15 minutos só, um dia inteiro, 24? Só pode dizer que um certo tempo eu estou ocupado. Talvez das 7 até 12. Talvez das 14 até 15. Mas depois daí há certos minutos. Depois de Maghrib,
depois de Isha, antes de Fajr. São tempos esses que merecem você pegar um livro. E não um livro para pendurar. Em qualquer língua que você entende, pega o livro. Em qualquer língua que você percebe, pega o livro. Se é português, pega livro de português. Se for o livro que dá. Se é inglês, pega o livro que você percebe. Então, é nesse sentido, a partir daí que há a abertura da nossa cabeça. Há um senhor, ele não sabia ler, mas só o que ele fazia? Quer dizer, o que ele fazia é um assunto muito difícil. Só apontava, abria o Corão e pronto. Apontava só com seu dedo. Fazer esse trabalho todo, o Corão, alhamdulillah, até nas, só apontar com o dedo só. Sabe o que ele dizia? Só ele dizia, o que Allah falou aqui é verdade. Esse era o trabalho dele. Nem sabia ler. Saber ler assim não sabia. Mas ele possa, pronto, o que vou fazer? Eu não sei ler o Corão. Agora só apontava, alhamdulillah até nas, abrir assim. Alhamdulillah até nas. O que Allah falou aqui é verdade. Ele só estava a fazer aquilo com a firmeza. São coisas que aconteceram nos antigos lá. Então, eu dizendo o conhecimento aqui, é que vai nos salvar de duas coisas. A primeira coisa é a regra e a alternativa. A segunda coisa é a divergência. A divergência. A terceira coisa é shubuhat, deturpações. Essas três coisas aqui temos que ter muito cuidado. Essas três coisas aqui temos que ter muito cuidado, muitíssimo cuidado. A alternativa, que está com a regra, e shubuhat, deturpações, e também ikhtilaf, divergência. Há dois tipos de ikhtilaf. Existe uma divergência não aceita. Divergência que os ânimos não aceitam, que o dini não aceita. Quer dizer, é uma divergência, mas uma coisa está certa, a outra está errada. E existe a divergência chamada tanawwu', que significa todos divergiram na palavra, mas o assunto é único. Todos divergiram na palavra, mas o assunto é único. Eu só vou dar aqui exemplos aqui. Quando fala-se de divergências não aceitas, é todo aquele assunto rejeitado. Por exemplo, você quando disse Abu Hanifa, disse estar, não pode ler, o Abu Hanifa não lia Surat al-Fatiha e Salat al-Janaza, mas esses outros aqui liam. Se você encontrar alguém vai dizer que há divergência, mas o correto aqui é o Surat al-Fatiha. Então, essa divergência aí é uma divergência não aceita, porque ele fez por falha. Ele não recitava o Alhamdu, só recitava Thana, chega. Enquanto os outros aí, Hanbali e os outros, eles recitavam. Essa é uma divergência não aceita. Por quê? Porque foi por falha e não foi uma coisa que ele acertou. Essa é uma divergência não aceita. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala no Corão, se você abrir o Corão, há de ver lá muitos ayah a proibir divergência. Lá no Corão, você há de ver muitos versículos lá que não estão a favor de divergência. Aqui, quando disse فَاخْتَلَفَ الَّذِينَ, e divergiram aqueles, os que vieram depois deles, divergiram, está a se referir de pessoas que não seguiram mandamentos de Allah, certamente, que não seguiram de uma forma positiva. Eles divergiram. Por isso Allah disse, Wallahu yahdi man yasha, Allah orienta quem Ele quer ao caminho reto. Por quê? Quer dizer, nessa divergência, só você vai salvar se Allah te guiar. Nessa divergência, há uma coisa certa, uma coisa não certa, uma coisa errada. Então, tendo um domínio sobre tal, será a partir daí que você vai ter uma salvação a partir da sua sabedoria, do seu conhecimento. E não pendurar livro lá nas paredes, lá, dizer que quer dizer, um livro que você percebe, um livro que você entende, a língua que está lá, pronto, pendurou, mesmo não perceber. Se sabe ler, para ler. Se for que há um sítio que você não percebe, procura saber. Se a pessoa saber, vai te dizer. E se ele não saber também, há de procurar saber. Até encontrar quem sabe. Até encontrar quem sabe. Você já sabe como é que é a língua. Não há de completar a língua daqui para aqui. Então, essa é uma divergência não aceita. Agora existe a divergência aceita.
Profetas divergiram, sahabas divergiram. Profetas, Daúde e seu filho Suleiman divergiram. Daúde uma vez julgou, depois ele quando julga, já o Suleiman, ele disse, epa, esse julgamento se fosse eu, então eu faria de uma outra forma. Faria de uma outra forma. Eles divergiram, mas eram profetas. O que aqui diz? Allah disse, فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. Nós fizemos entender o Suleiman. Quer dizer, Allah ensinou o Daúde e fez entender o Suleiman. Ensinou o Daúde o assunto. O Daúde não julgou de boa forma. Mas era Nabi esse. Divergiram os sahabas. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para eles que não poderiam fazer o Salatul Asr até chegar numa zona, no Banu Quraib, no Banu Quraiba. Então, aquilo ficou assim. Os sahabas foram. Chega o Salah. Antes de chegar lá, o tempo de Salah já estava a aproximar, já estava a chegar. Dividiu-se aí 2 grupos. Um grupo disse, epa, nós vamos fazer Salah, porque o tempo já está. Outro grupo disse, não, o Nabi disse depois de chegarmos lá. Então, não vamos fazer Salat aqui até chegarmos lá. Um grupo rezou no caminho. Outro grupo foi rezar depois de chegar. Já havia divergência. Quando voltaram e disseram ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, o Nabi só sorriu, calou. O silêncio de Nabi significa uma coisa certa. O sorriso de Nabi significa uma coisa certa. Chama-se sunna isso. Essa é uma divergência aceita. 2 coisas diferentes, mas indica uma única coisa. 2 coisas diferentes, mas indica uma única coisa. Pronto, vamos descer um pouco sobre a divergência. Você há de ouvir alguém que diz, mulher não pode visitar campa. E há de vir outro, disse, mulher pode visitar campa. Esses os 2, cada um tem seu dalil. Esse que disse que não pode visitar, ele traz um hadith que disse, la'ana Allahu zuwirat al-qubur. Allah amaldiçoa ou amaldiçoou mulheres que visitam campas. Mulheres que visitam campas. Allah amaldiçoa elas. Há de ver que outro a dizer, não, mulher não pode visitar campo, é haram. Mas há de ver outro a trazer um outro dalil, que não, mulher pode visitar campo. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam, certa vez ele passou por uma campa, por uma senhora que estava a chorar numa campa do seu filho, do seu bebê. Então o profeta disse, ittaqillah wasbiri. Tenha medo de Allah e tenha paciência. Cuidado de falar coisas aí que não dá. Quer dizer, o Nabi não proibiu a senhora, só disse, tenha medo de Allah e tenha paciência. Sheikh Albani defendeu este hadith, dizendo que a mulher pode visitar em algum momento, e não todas as vezes como homem. Homem pode visitar todos os dias, mulher não. Mulher não. Se ver como Sheikh Bin Baz, ele já te proibiu totalmente. Dizer, mulher não pode visitar mesmo campo. Mas se ver outros, esses outros também, vão dizer que não. Mulher visita. Mas se você juntar, você há de ver que aí existe divergência. Mas se juntar, você vai descobrir que existe um único assunto. Existe um único assunto. Chama-se uma divergência aceita. Nas palavras há divergência. Mas se você aprofundar com a sua mente, há de ver que aí existe um único assunto. Como? Se esse está a dizer que é haram, esse está a dizer pode, mas tem dalil cada um deles. Então, como é que eu estou a dizer que é a mesma coisa? É que os que dizem que mulher pode visitar, eles também permitem visitar às vezes, e não todas as vezes. Os que dizem que não pode visitar, reparando este hadith, mas no fundo, indicando que a mulher, quando vai lá, uma mulher que não tem imã, a mulher por sua fraqueza, então há de ir lá e começar a cometer kufr. Quer dizer, a razão de ir lá não significa que é proibição, mas está proibida
muito mais também por medo dela ir lá, cair no kufr. Ir lá como muçulmana, voltar como kafira. Através da sua fraqueza. Quer dizer, ele vai lá na campa, começa a chorar fora do limite. Em vez de chorar o normal, fora do limite. Começa a mencionar todos que morreram ali. Todos que estão ali no cemitério. Começa a mencionar. Essa já, a proibição é mais pesada do que a permissão. A parte da proibição é a parte mais pesada, é a parte mais grande, mais autêntica, mais do que a permissão. Porque está permitida, quer dizer, de algumas vezes na sua vida, algumas vezes por ano, algumas vezes por mês, e não todos os dias. Não como o homem. O homem pode visitar a qualquer hora, quer dizer, a qualquer dia. Apesar que a mulher também pode visitar a qualquer hora. Mas qualquer dia. Seja de dia, de noite, qualquer tempo. Mas aqui a divergência está a dizer que esse diz não visita, esse diz não visita. Mas no fundo está a trazer o único sentido. Então, essa chama-se at-tanawwu', divergência aceite. Uma divergência aceite. Não só por aqui. Também os sahabas divergiram, cada um com seu dalil. Onde é que divergiram? Naquele dia. Então ele disse para sua esposa, taraktuki hina. Já que no Islã você dizer para sua esposa, taraktuki, eu te deixei. Você já te deixou mesmo. Taraktuki hina. Epa, eu já te deixei. Mas te deixei, ele mencionou, disse te deixei durante um período do tempo. Hina é um período do tempo. Pode ser um dia, pode ser manhã, pode ser tarde ou noite, pode ser um ano, um mês, uma semana, 1000 anos. É hina. Então, o homem, quando disse isso para a esposa, de que, olha, eu te deixei durante um tempo, o homem logo arrependeu-se. Quando arrependeu-se, disse, epá, agora eu quero voltar para minha esposa. Foi ter com os álimos. Estamos a falar a divergência dos sahaba, mas cada um com seu dalil. Foi ter com Ali bin Abi Talib. Foi ter com álimos. Ali bin Abi Talib, ele lhe respondeu, disse, hina, são 1000 anos. Você, para voltar para sua esposa, deve esperar 1000 anos. Daí voltar para sua esposa. O sahaba disse, não, 1000 anos vamos morrer. Como é que vamos viver até 1000 anos? Onde é que Ali tirou a prova de que hina são 1000 anos? Tirou a partir do Surat al-Insan, no primeiro ayah logo. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Não estou a falar com força por causa da minha garganta. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Acaso o homem entre parênteses, ser humano, passou num tempo, um período do tempo, num longo tempo, لم يكن شيئا مذكورا, em que ele não era recordado nada. Ele não era nada, nem era recordado nada. Será que o ser humano passou esse tempo? Esse ayah está a referir toda pessoa, a sua alma, que primeiro para ao pé da porta do paraíso 1000 anos antes de você chegar aqui no dunya. 1000 anos. Ali disse, então são 1000 anos. Melhor você esperar 1000 anos e voltar para sua esposa. Sahaba disse, não. Aquele sahabiyo foi ter com outro alim. Qual alim? Uthman bin Affan. Uthman bin Affan disse, epa, hina são 500 anos. Hina são 500 anos. Onde é que se traz o dalil? A prova. Esse traz a defesa usando o hadith que fala sobre o assunto de Qiyamah, a entrada do paraíso. A diferença entre os ricos e os pobres. Ricos muçulmanos e pobres muçulmanos. Os pobres muçulmanos entrarão na metade do dia antes dos ricos, em que a metade do dia de Qiyamah lá, a metade do dia, um dia só, é equivalente a 500 anos aqui. Porque lá um dia é equivalente a 1000 anos aqui. Então, metade do dia, a metade do dia de lá são 500 anos daqui.
do dunya. Então Uthman disse Hina são 500 anos. É melhor você esperar 500 anos e voltar para sua esposa. Sahabiyo até aí disse não. 500 anos também não é possível. Foi ter com outro alim, Umar ibn al-Khattab. Contou isso. Umar disse, Hina é um ano. Hina é um ano. Porque há uma outra defesa também que ele trouxe. De Hina é um ano. Mesmo assim o sahabiyo não terminou. Foi para o quarto alim, que era Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq. Quando chegou lá, o Abu Bakr disse, Hina, já passou, é melhor voltar para sua esposa. O sahabiyo disse, então, onde é que traz o dalil esse Abu Bakr? Traz a partir de um ayah, Surah Rum, Surah de Roma, que Allah disse, فَسُبْحَانَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Glorificado seja Allah. Glórias para Allah. حِينَ تُمْسُونَ. حِينَ تُمْسُونَ. Em resumo, no período da manhã. No período de tarde, desculpa. وَحِينَ تُصْبِحُونَ. E no período da manhã. Então já passou. Você deixou sua esposa há outro tempo. Período da manhã é Hina. Período de tarde também é Hina. Já passou. Volta lá para sua esposa. Daí ele voltou para a esposa. Esses 4 alimos, cada um estava a tirar do seu dalil diferente com o outro. E cada um, o seu dalil também era um dalil certo. Mas por causa do quê? Aqui, essa é uma divergência aceite. É uma divergência aceite. Mas cada um estava a trazer diferentemente com o outro. Mas estavam a usar o dalil usando a Hina. Daí cada um usava o seu dalil. Que essa Hina, conforme o dalil que tenho, é coisa X. Essa Hina, conforme a prova que tenho, é coisa X. Isso chama-se a divergência aceite. A Tanawu'. Chama-se uma divergência aceite. Mas existe aquela divergência não aceitável. Uma divergência que não é aceita no Islã. Essa divergência é qual? É aquela divergência que um quando fala algo e outro falar coisas diferentes, o mesmo assunto voltar para o tempo dos Sahaba, ver os Sahaba já estar contra um assunto, esse assunto não é aceito. Mas no Islã, você há de encontrar alguém a dizer que no Islã não se faz ou não se pratica o Islã com a divergência. Está a seguir que sentido esse? Não se pratica o Islã com a divergência. Está a seguir a segunda divergência. Não aceite. Quer dizer o quê? Se você encontrou alguém, fala algo, parece que talvez ele tem a sua prova. Esse tem sua prova. Um deles talvez enquadrou mal. Volta para o mesmo assunto, voltar para os Sahaba. Se você encontrar os Sahabas a divergirem, procura os Sahabas mais sábios. Se você encontrar os mais sábios a divergirem, procura lá os mais próximos de Nabi. Mais próximos. E se encontrar os mesmos a divergirem, então procura como é que o Nabi fez esse assunto. Daí vais ter a conclusão. Daí vais ter a prova. Que realmente o assunto real é esse. O assunto verdadeiro é esse. Por isso, quando encontra um livro a dizer قَدْ تَنَوَّعَ, os alimos divergiram, mas usando essa palavra تَنَوَّعَ, significa que eles trouxeram várias palavras, mas tudo no único sentido. É que se chama تَنَوَّعَ. Mas se trazer outro tipo de divergência, aí já é aquela divergência no aceite. Ele vai dar uma coisa. Ele vai dar uma coisa. Um outro exemplo. Temos o assunto de wudu. O Imam Hanbali, para ele, fazer o wudu colocando a água na boca, para ele é wajib. Para ele é obrigatório. Mas para Imam Shafi'i disse não. O obrigatório, Allah já colocou aí no Coran, que é lavar o rosto, ou seja, lavar a cara, braços, fazer massah, depois os pés. Isso aqui é obrigatório. Imam Shafi'i disse isso. Mas Imam Hanbal, para ele, é obrigatório. É obrigatório por quê? Porque ele traz um hadith
que disse o Nabi sempre ele colocava a água na boca. Então para ele é wajibu. Mas essas duas coisas são coisas certas. Certas por quê? Porque no Corão está mencionado o wudu obrigatório. E esse está a trazer um dalil como é que o Nabi fazia. Quer dizer, como é que o Nabi sempre fazia? De pôr água na boca. Mas o Corão já mencionou a forma de fazer o wudu obrigatório. Então daí Imam Shafi disse, tudo isso aí para mim é sunnah. Quer dizer, tudo isso de o quê? Isso de pôr na boca, de pôr nas narinas, é sunnah isso. O obrigatório, Allah mencionou no Corão. O obrigatório, Allah mencionou no Corão. Mas esse está a trazer divergência, esse está a trazer divergência. Porque pode encontrar alguém a fazer wudu diferente com outro. Não estou a falar aquela forma de uma vez. Mesmo a fazer uma vez, outro fazer diferente com outro. Então, devem procurar aí quem está certo aí. Ele, Imam Shafi'i, conforme o Aya 6 do Surat Al-Ma'idah, disse: Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salah. Vocês quando levantarem para o salah, faghsilu wujuhakum, levantar aqui, não é só você estar sentado e levantar. Quer dizer, quando você sai onde você está para ir fazer salah, faghsilu wujuhakum, devem lavar vossos rostos, vossas caras, faces. Esse é que o Corão está a dizer como fazer o wudu obrigatório. Wa aydiyakum ila al-marafiq, vossos braços até aos cotovelos. Wa amsahu bi ru'usikum, passam a água nas vossas cabeças e não o pescoço. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, e vossos pés, wa arjulakum ila al-ka'bayn, até os dois tornozelos. Lavar. Lavar até os dois tornozelos. Daí é a forma como é que Allah subhanahu wa ta'ala fala o wudu obrigatório no Corão. Essa é uma divergência que estão a criar. Mas cada um traz sua prova enquadrada. Porque às vezes existem provas não enquadradas. Então, essa é a forma como é que você pode salvar-se da divergência. Pode existir uma divergência falsa e outra verdadeira. E pode existir divergências, quer dizer, a forma de falar muito diferente com o outro, mas o sentido ser único. Essa é a divergência chamada Tanawu', divergência aceite. É isso que aconteceu com os Sahaba. De divergir, mas uma coisa aceite. Então, a partir disso, só eu queria tocar que isso você pode salvar se você procura para salvar o seu conhecimento, o seu din. E procura lá com essa sabedoria. O pouco que você pensa que é pouco, é muito. O pouco que você pensa sozinho, de que isso aí é pouco. Porque você pensa que uma página é pouco. Esse é pouco que você pensa. De cada dia vai ler pouco. Para 7 dias, já é muito. Para 1 ano, já não há de conseguir contar. Agora se senta só a dizer que não, até aqui, não. Esse já será a razão de você cair logo aonde? No shubuhat, que é o segundo ponto. O shubuhat é algo muito escondido e visível. Visível se tiver sorte, mas escondido mesmo. Porque o profeta disse: La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Muita gente não sabe sobre isso. Deturpação é o quê? Shubuhat é uma coisa que você, quando repara, é bonito. Pensa que é halal, mas realmente é uma coisa proibida. Por exemplo, é a guerra agora de alguém que tem aqueles tasbih de pedrinhas. Mas não, o hadith está claro. Disse Subhanallah 33 vezes. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33 ou 34. O hadith está claro. Mas isso aqui também está assim mesmo. Aquelas pedrinhas. Há de encontrar assim 33. Qual é o problema? Como é que você vai saber de que são 33? Começa a trazer exemplos. Esse é shubuhat que vai te atrapalhar. Esse é shubuhat que vai te colocar anzol. É shubuhat que vai te pescar. Para você ter esse cuidado é melhor saber. Realmente é uma coisa fácil você saber. Contar assim. Porque há um irmão que perguntou ao filho. O filho gostava muito de contar assim. Agora disse você quando faz salah, depois conta esses dedos. Fala o quê?
O filho respondeu ao pai, né? Disse, não, eu só conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até no fim, até 99, até 100. Quer dizer, ele não sabia que o que menciona sair é Subhanallah, nem Alhamdulillah, nem Allahu Akbar. Já que ele viu pessoas já fazer assim, pensou que é 1, 2, 3, até lá onde terminava. E ele fazia assim sempre. 1, 2, 3, 4, 5, em voz baixa. Já esse era o tasbih dele. E será esse problema, muitas das vezes, copiar coisas, às vezes, sem procurar? Há um hadith que o profeta disse, uma pessoa que sempre diz o que ouve, essa pessoa não cai de mentira. Aliás, não escapa de mentira. Não escapa por quê? Qualquer coisa, já ouviu, viu, há de ir comentar. Qualquer coisa, mesmo sem certeza, há de ir comentar. E é isso que aconteceu no tempo de Nabi. Aquele trabalhador de Abu Bakr, ele só ouviu, Aisha fez zina, ele também começou a publicar. Abu Bakr, quando lhe perguntou, disse, não, se eu ouvi pessoas, também eu peguei ali. Está a ver? E é essa razão, esse problema que vai nos levar. Então, qualquer coisa, tens que ter a certeza. Esse é que era o caminho dos Salaf, que eles tinham primeiro a certeza daquele assunto. É verdade ou não? É uma coisa real ou não? Allah gosta ou não? Daí praticavam. É quase parecido, é o mesmo com aquele tema de Imam al-Bukhari al-Ilm. Conhecer o assunto antes de você fazer, nem antes de falar. O shubuhat é uma coisa parecida. Aqui está embelezado, mas lá dentro é uma coisa podre. Como é que você vai descobrir que isso aqui é haram? Por exemplo, o bid'ah. Muitas das vezes, o bid'ah é shubuhat. Por quê? É shubuhat porque cerimônia. Aquele bid'ah ali, aqueles tipos de sadaqa que fazem ali, preparam comida, chamam sheikhs para lerem ali, chamam imamos para lerem ali, assim. Muitas das vezes, aquilo ali nos atrapalha. Por quê? Primeiro, tem arroz é halal. Segundo, a pessoa que cozinhou recitou Bismillah. Terceiro, a pessoa que está ali, está a enfrentar uma mesquita. É imam, é líder. É um sheikh aquele. Então, tudo isso você quando junta, já tem conclusão sozinho, sem provas. De que não, aquilo é halal. O que está ali do haram? Coran é haram. Já começa a perguntar logo. Primeiro pergunta Coran. Coran é haram. Ah, não é haram Coran. Tá bem. Arroz é haram. Se ele comprou, não roubou. Se ali está cheio de muçulmanos. Não. Esse é um shubuhat que entrou dentro de si. Por quê? É um bid'ah embelezado com o Coran, que pessoas levaram o Coran e taparam como um pano. Mas ali dentro tem uma outra coisa. Tapou como um pano. É a partir disso que muitas das vezes vamos cair lá. Até o exemplo, esse é muito longo. É só reparar tapetes de mesquitas. Se você encontra tapetes de mesquitas com desenhos de Kaaba, diz não, isso aqui tem a ver com o Islã. Não, uma das coisas é que aí vamos ver alguns sentidos de que não é tão positivo você levar Kaaba, andar a pôr desenhos, quer dizer, levar tapetes de mesquita, andar a pôr desenhos de Kaaba. Em algum momento não dá posição. Mas tudo isso você há de juntar, vai ter conclusão sozinho. Porque a sua preocupação não é de ir lá procurar. É só talvez, sentou, ouviu, pronto, está a ir lá criticar só. Só o trabalho ser crítica só. Crítica nem sabe onde veio, nem sabe onde vai. Pergunta-lhe lá. Esse termo que você está a usar vem aonde? Há de calar ali. Porque o trabalho é crítica. O trabalho dele não é ir procurar ter a certeza daquilo. Há muita forma de ensinar alguém. Há muita forma. Vou dar aqui exemplos, só 2 exemplos só. Há um aluno. Ele viu que o seu professor falhou. Aquele chefe falhou. Então, aquele aluno, o que ele fez? Ele descobriu que o professor falhou. Pegou aquele livro, foi ter de novo com ele. Disse, aqui está como aqui? Não estou a perceber bem.
O Sheikh, quando repara, viu que a explicação não é aquela que está ali. Descobriu que é uma explicação outra que ele deu. Ele descobriu que disse, pronto, foi minha falha. E ele descobriu que essa aluna aqui, não porque não entendeu, veio me dizer que, olha, o que você explicou não é isso aqui. Ele descobriu sozinho. Aqueles que reconhecem, não aqueles que não reconhecem. 2. Aconteceu com Hassan e Hussein, uma das histórias conhecidas. Um senhor muito grande estava a fazer aí o wudu, a ablução, muito contrário, errado mesmo, de uma forma errada. O Hassan e o Hussein eram irmãos. Daí um deles disse para o irmão, veja ali esse senhor aí. O irmão disse, cara aí, não é assim como corrige-se uma pessoa grande. Espera nós lhe corrigirmos e saber que já foi corrigido. Você não pode corrigir uma pessoa grande assim. Quer dizer, você um senhor estar ali, fazer o do mal. Veja lá aquele cota ali, está a fazer mal. Entrou no Islã há 20 anos lá, até agora. Não, ensina lá de uma forma boa, né? Não é, veja lá aquele cota que está ali ainda a fazer, começa o do na cabeça, depois vai nos pés, depois vai na boca, depois faz massa, depois nas narinas. Não. Aqueles os dois sabiam que não, esse senhor aqui não sabe fazer wudu. Vamos lá lhe ensinar. Ele disse, calma aí, não pode corrigir assim. Como é que então poderiam corrigir? Se esse disse para o irmão que, olha, não pode se corrigir assim. Eles fizeram o wudu. Disse você, vai fazer o wudu ali, aquele senhor a reparar, estar a fazer um wudu errado. Eu que estou aqui, estar a te corrigir. Aquele senhor vai descobrir que você já falhou. Ele falhou. Um deles começou a fazer o wudu de uma forma errada, parece que não sabe. Então, aquele outro irmão, o velho estava a assistir. Aquele outro irmão, o irmão dele, disse, olha, vovô não fazia assim. Vovô quê? Vovô quê? Era Hassan e Hussein. Não conhecemos quem são. Minha garganta não chega até lá. Era Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Por isso eu escolhi falar uma coisa normal que não vou criar guerra na minha garganta. Uma conversa normal. Então, o Hassan e Hussein, ele disse para o irmão dele, vovô não fazia assim wudu. Aquele velho a ouvir. Agora fazia como? Aquele outro começou a fazer de uma forma correta. Disse, vovô fazia assim. O velho estava a assistir. O velho ali onde estava, descobriu que afinal eu não estava a fazer wudu. Só estava a me molhar só. E descobriu que realmente esses aqui, são netos de Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Seu comportamento só mostraram. Mas era a forma de ensinar aquele velho ali. Ele não será, veja naquele cota. Quem sabe, anda a começar aqui no colo, molhar. Porque há aqueles, né, quando fazem wudu, começam a colocar aqui primeiro 3 vezes. Depois vêm colocar aqui 3 vezes. Depois outros colocam aqui 3 vezes. Daí passa assim. Aí 3 vezes. Fez quantas? 9? Parece que fez 9 ou 10. Só na cabeça só. Então, há essas pessoas que fazem muitas das vezes assim. Outros molham, pronto. Sentiram que já molharam. Depois daí aqui também molham, depois aqui também passam. Então, esses miúdos ensinaram o velho, e o velho descobriu que afinal não é esse aqui que não sabe. Só eu que não sei. Daí ele aprendeu o wudu a partir dali mesmo. É uma das formas de você ensinar alguém. É uma das formas de você ensinar alguém. E uma das coisas é que há coisa que se ensina publicamente e há coisa que não dá para ensinar publicamente. Mesmo conversa, temos que ter muito cuidado. Esta só estou a dar aqui no exemplo, o meu exemplo ainda não caiu, é aquele mesmo primeiro. Nós estamos 2 pessoas, 3 pessoas. Se você tem um segredo com seu amigo,
Sabe que esse aqui é seu amigo. Evita lá abandonar irem parar ali. Começa a falar lá, mesmo ser boa coisa, essa que está aqui, há de começar a pensar coisa dele aqui. E você sabe com quem está isso? Está com o Shaitan. E a prova disso, Allah disse no Coran, إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. O najwa vem do Shaitan. Najwa é o quê? Najwa é uma coisa de você sair daqui, irem parar ali. Não está a falar nada de jeito, nada de razão, só para atrapalhar os que estão aqui só. Munáficos de Madina faziam assim. Nabi está a dar aqui palestra. Pronto, lhe deu o sinal amigo dele, foram parar ali. Começaram só a conversar ali mesmo. E crentes ficavam aqui atrapalhados. Afinal, estão a falar o que é aqueles? Mas não falavam nada, munáficos, só falavam. Mas por que não estamos a sair aqui? Estamos a fazer o quê? Só falavam isso só. Por que não vamos? Será que se nós irmos lá fora, não iremos encontrar uma coisa boa, não? Munáficos só falava isso. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Só para atrapalhar, dar angústia, triste, só deixar tristes só crentes. Para atrapalhar os crentes. Então, é no mesmo sentido. Vocês são 3 pessoas. Evita lá. Deixar um aqui, irem sentar ali, começarem a conversar, numa de que temos segredo. Não. Tens que saber, esse também é um dos najwa proibido. É uma das coisas proibidas. Não dá. Por quê? É que um só, esse está aqui com o Shaitan. Só para você descobrir que está com o Shaitan, é que tudo que pensa é mal. Pensa tudo do mal. Você pensa que vão ser 3 pessoas. Deixar aqui você chamar seu amigo e ir lá, estar a conversar ali, a murmurar ali. Mesmo ser uma coisa boa. Estarem a murmurar ali. Você pensa que ele quando ficar aqui, há de pensar que mas aqueles que estão a falar ali, querem me oferecer camisa, quer me dar uma casa. Você pensa que há de pensar. É só você pensar. Por que ele não pensa isso? Não. Primeiro há de pensar. Estão a falar de o que ali? É o primeiro pensamento esse. Estão a falar de o quê? Será que eu fiz o quê? Será que... Agora, há de chegar a um ponto que vai dizer, por que não me deixaram eu ir? Só para você descobrir que ele está com o Shaitan. Por que não pensa de que aqueles ali estão a fazer uma ideia de me dar dinheiro? Ele nunca há de pensar isso aí. Por quê? إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ. Então, tenha muito cuidado nesse assunto. É como se fosse três pessoas. Um não entende a vossa língua. Evita lá só meter ali língua que ele nem percebe. É o mesmo assunto estranho. Ah, não, só mete aqui uma língua. Esse que nem percebe, mesmo não estar a falar mal dele. Vai pensar uma coisa suja aí. E não há de pensar boa, há de pensar suja. É como se fosse uma pessoa que está sentada na varanda e a pessoa está a passar-lhe no caminho. Você repara, começa a rir. Há de pensar o que é aquele? Há de pensar o que é aquele? Estão a rir. Quer dizer, tudo vai pensar do Shaitan, tudo, mesmo você não estar a rir a ele. Mesmo você não estar a rir a ele. Então, é nesse sentido que está proibido 3 pessoas têm segredo, ou deixa um ir, ficarem vocês 2. Ou deixa um ir, ficarem vocês 2. Daí falam o que vocês querem falar. Uma coisa é você saber que aquele assunto ali tem a ver com o assunto X. Mesmo você não saber que assunto vai se falar. Só vou dar exemplo aqui na mesquita. Se sai ali, levanta ali o presidente, levanta os outros, o secretário. Quer dizer, levanta um deles. Dizer, necessito fulano. Um assunto que tem a ver com a direção. Você nem vai se preocupar em nada. Já sabe que é um assunto que tem a ver com a direção. Nem dá para você andar a esticar seus ouvidos. Não dá. Esse é um assunto visível, apesar de você não saber o que vai ser falado lá. É muito diferente com esse assunto aqui. 3 pessoas, abandonam um, fica ali no capim, começa a falar o que você fala. Mesmo você não falar mal dele, há de pensar mal. Esse é o Shaitan que está com ele. É o Shaitan que está com ele. É muito até diferente com um número muito grande. Um número desse,
você dar sinal a alguém, sair, aqui você não há de pensar que talvez fala de mal de mim, talvez é conversa deles. Esse é um dos pensamentos que vão te aparecer. Quer dizer, é um pensamento que vai diminuir o pensamento de Shaitan. Rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Então, eu estava a dizer aqui que é a partir da sabedoria que você vai distinguir, vai conhecer a divergência certa ou errada. E se você ver uma divergência que te atrapalha, é só você calar antes de desmentir. Depois daí vai procurar, antes de desmentir. Se não vai desmentir algo certo, continuares no erro. E se calhar, tornar-se kafir. Shubuhat também é o mesmo assunto. A alternativa também é o mesmo assunto. Só vai salvar com a sabedoria do assunto. Porque a alternativa também é uma coisa complicada, que complica muitos. A alternativa é a mesma guerra que apareceu nos coronavírus. Não, tem medo. Quer dizer, essa doença aqui é um exame de Allah, vai. Exame de Allah, sim. Exame de Allah, sim. Mas há um hadith que pode nos defender. Uma doença perigosa, numa zona dessa, não pode entrar lá. Da mesma forma, pessoas faziam solar em casa. Não, a pessoa tem medo de morrer. Sim, não há ninguém que não tem medo de morrer. Quer dizer, são dois destinos aqui, morrer e vida. Nós vamos escolher um destino que é vida. Saúde e doença, vamos escolher um destino que é saúde. Quer dizer, não fugimos do destino, fugimos do perigo. E a partir desse entendimento contrário, um desentendimento ainda do assunto, percepção mal enquadrada, já começou a criar confusão. Por quê? Porque talvez viu um aya que disse que fazer salat na mesquita é obrigatório para homens. Daí viu que, não, esses já estão a fugir. Sim, estão a fugir, mas estão a ir em outro sítio. Então, é nesse sentido que temos que aqui, a nossa preocupação é de 10 minutos, é suficiente. Procura lá. A sabedoria, ninguém vai atingir o limite. Ninguém. E quem achar assim, compensou muito mal. Ninguém vai atingir o limite do conhecimento. Aquilo ali é como se fosse onda. Aqui tem, ali tem. Você pode dizer que lá no fundo do mar não tem onda, mas às vezes você chega lá e encontrar, por mais que seja pequena. Apesar que ondas grandes estão aqui. Mas lá no fundo, há certos movimentos. Então, tudo isso aí, para entender que, quando se diz de conhecimento, tem várias formas de como você vai procurar do jeito. Eu acho que isso é o último assunto sobre essa questão. Linha C. Por causa desse nosso problema, esse é um problema que chega até nos nossos casamentos. Nós somos muçulmanos, mas já controlou seus filhos? Já controlou sua esposa? Não. Sua esposa anda nua, cabelo fora, pronto, faz solar quando quiser. E você pensa que é normal, só porque você faz solar 5 solar, sua esposa não reza, seus filhos, suas filhas, porque mais complicadas são filhas, também não rezam. Filhos são um pouco resumidos, apesar que você acerta ladrões, bandidos. Mas, pelo menos, os mais complicados são esses aqui, femininos. Já controlou? Não, ainda não controlou. Então, você ainda não fez entrar o Islã na sua casa. Ainda o seu Islã está aqui, fora aqui. Controla lá a sua esposa. Há aqueles que dizem, não, mas eu já lhe avisei, não quer. Nem, não é razão nada. Não tem razão nem sequer. Nabi fez da'wa para seu tio até no último tempo da sua morte. Abu Talib. Até no último tempo. Agora sua esposa dizer eu lhe avisei não quer, nada é mentira. Você ainda não lhe avisou. Você ainda não lhe avisou. Talvez só tocou sino só. Lhe avisar ainda. No dia em que você vai lhe avisar, há de cumprir. No dia em que você vai lhe avisar, fazer salah. Talvez outras coisas pode. Mas salah, hijab, você ainda não lhe avisou. Mas como é que ele vai te cumprir? Você é o primeiro. Ela vai ser a segunda.
Você é o primeiro. Para lhe avisar é preguiça. Tem medo dela quando é assunto dele. Mas quando são outros assuntos, não. Fica zangado. Fica zangado. É só você experimentar. 6 meses. Você lhe acordar nem querer nada. E acordar, se você não vai lhe deixar. Mas não, quando é só lá, lhe avisei, não quero. Mas lhe avisou quando? Lhe avisou quando? Que aviso é esse? Sua filha. Que aviso é esse? Há pessoas numa zona, quando uma mulher não foi só lá Bajone, há essa mesquita também. Há essa zona até. Quando você não faz só lá, nem tiram nem sequer almoço. Só por não fazer só lá. E luta greve. Aí, um assunto grave aí também. Pessoas firmes. Então, dizer que, não, minha esposa não quer. Disse que sente calor, não quer usar hijab. Essa é sua culpa. É sua guerra. Essa é sua razão sozinho e não de ninguém. Ou seja, e não de alguém. Sua razão de sozinho e mais ninguém. Então, temos que fazer entrar o Islã lá na nossa casa. Nos nossos casamentos. Não é só aqui fora. Você ser muçulmano, mostrar amor, mas a pessoa entrar na sua casa. Sua esposa é a primeira que tem imagem de vadias. Porque aquela imagem ali, aquela imagem delas, aquelas que nem têm vergonha, tomar banho com calcinha ali no rio. Isso até lá na nossa casa você vai encontrar assim. Como? Depois disso, não, é que ela. E você é primeiro talvez a rir cristão. Mas como é que você vai rir cristão? Se cristão obriga a esposa também a ser cristã. E você não obriga a sua esposa a ser muçulmana. É a sua culpa. Se ela prepara, cozinha, tudo isso para ti, não tem razão nenhuma. Ela não tem razão, você também não tem razão. Ela é pior porque é kafir ou kafira. Você também está no pior porque você está num perigo, numa armadilha. Então, esse assunto é o assunto que nós temos que ver lá em casa. Até nos casamentos. Aquelas mulheres que nós apanhamos aí na estrada, é melhor fazer assuntos de nikah. É melhor fazer. Quem acha que eu lhe apanhei lá no campo? Na discoteca? Se apanharam, dia seguinte, lhe levou para casa. É melhor repetir seu casamento. É melhor repetir seu nikah. Melhor fazer a repetição. Porque esse assunto aí é grave. Esse assunto aí é perigoso. Porque uma das coisas é que esse mesmo casamento tem suas regras. Tem suas regras. Agora Noé foi lá, te aceitaram, pronto. Pegou até em casa. Isso só quem deve fazer são aqueles cafres, apenas. Mas muçulmanos não. Então vamos lá controlar esses nossos casamentos lá. Nossos lares lá. Essas mulheres, será que casamos? Ou, pronto, apanhamos? Se for casar, alhamdulillah. Se for apanhar, é melhor casar. Antes de amanhã. Antes do qabr lá. Porque lá não há mais casamento. É melhor você aproveitar essa época, esse tempo em que você está aqui. Esse tempo em que você está vivo. O Tauba está aberto às portas. Allah está à espera. Allah não está longe. Então, tudo isso deriva do quê? Da nossa ignorância. Nossa sabedoria. O nosso saber já não estamos a nos preocupar. Só preocupamos muito mais com os cristãos, judeus, que nem tem a ver com a nossa religião. Então, innama al-ilmu inda Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. E apenas eu sou um demonstrador. Claro. Então, é nesse sentido que o assunto da sabedoria e do conhecimento, eu só estava a fazer chegar um resumo. Como eu disse que a minha garganta hoje não era de condição de falar. Se eu falei aquilo que eu consigo, seguindo a minha garganta, seguindo a minha voz, senão poderia rasgar, quebrar, depois de amanhã ter outros problemas do que esses de hoje. Naam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.